Olá pessoal, vamos dar início aqui à nossa última aula, que seria a aula 3 da disciplina de Eletrônica 2 do nosso curso. Nessa aula 3 a gente vai dar continuidade falando um pouco sobre os equipamentos eletrônicos, enfatizando agora para os transistores. Nós temos os transistores bipolares. O termo transistor é a contração de duas palavras em inglês, que seria o resistor de transferência, chamado de resistor de transferência. Existem dois tipos básicos de transistores, que seriam o NPN e o PNP. Os transistores seriam um equipamento mais avançado que os semicondutores. Como vocês podem ver, o semicondutor seria uma junção, apenas uma junção PN. Já nos transistores nós temos duas junções PN. Na próxima figura nós temos de maneira bem simplificada a simbologia interna de um transistor. É muito comum a gente chamar o transistor de um sanduíche de junções PN. Analisando a figura, é possível observar que não existe simetria, isto é, as regiões PNP não possuem as mesmas dimensões, podendo ser maiores, menores ou até mesmo iguais. As áreas cinzas de cada lado da junção representam as regiões de cargas especiais ou a região de depleção, como eu expliquei nas aulas anteriores. Nós temos aqui a figura 1, onde nós temos um transistor representado com as junções NPN e a junção PNP. De um lado nós temos o emissor, nós temos a base e o coletor, que são os três pontos importantes de cada transistor. Bom, como funciona um transistor? Tomando como exemplo o transistor PNP, aqui na figura 1, que seria esse aqui com o emissor na parte N, a base na parte P e o coletor na parte N, de maneira bem simplificada para compreender a operação de trabalho, basta inverter o sentido das tensões das correntes. Consideramos uma situação em que as duas junções foram polarizadas diretamente. Polarização direta é quando ocorre a passagem de corrente. Assim, as correntes que circulam serão altas, na ordem de microampere, diferente dos semicondutores, que era na ordem de nanoampere. Miliampere e nanoampere é o seguinte: no nano a gente divide por uma ordem de 10 a 9 e no milha a gente divide por uma ordem de 10 a menos 6. Se as duas junções estiverem polarizadas reversamente, todas as correntes são praticamente nulas, ou seja, reversa é quando bloqueia a passagem de corrente. No entanto, se a junção da base com o emissor for polarizada diretamente e a junção polarizada reversamente, também as correntes no coletor e emissor são altas, aproximadamente do mesmo valor. Ou seja, no transistor a gente pode polarizar ele diretamente e reversamente ao mesmo tempo, bloqueando a passagem de corrente de um lado e permitindo a passagem de corrente do outro. Como vocês podem ver aqui, no funcionamento, um é polarizado diretamente, o outro é polarizado reversamente, permitindo aqui a passagem de corrente tanto pela base, como pelo emissor e como pelo coletor. Bom, na figura ilustrada na figura 2, anteriormente aqui, como mostrei para vocês, a junção base-emissor está polarizada diretamente, isto é, passam a corrente tanto da base para o emissor, indo do emissor para a base. Os elétrons atingem a base e por ela ser muito fina e pouco dopada, ou seja, que seria dopada poucas lacunas e pouca passagem elétrica, quase todos atingem a região de carga especial, facilitando assim a passagem dos elétrons da base para o emissor. Observe que externamente o sentido indicado e convencional para as três correntes, de base, que é chamada de B, de coletor, de IC, e de emissor, que é de E. Como vocês podem ver aqui na figura, nós temos as correntes de emissor, a corrente de base e a corrente do coletor. Vocês observam cada sentido de cada corrente. As correntes saem do emissor, entram no coletor e entram na base, tornando assim a corrente de emissor como uma soma de corrente do coletor e a corrente da base. Tem que tomar cuidado com os valores dessa corrente para que não danifique os equipamentos. Então, ficam gravados que a corrente sai do emissor e entram na base e no coletor. Bom, a operação do transistor. Eu já falei muito aqui para vocês como é a operação do transistor. A gente polariza diretamente o emissor com a base e reversamente
o coletor com a base. Para quê? Para que permitam a entrada de corrente na base e no coletor e a saída de corrente no emissor, tornando assim o transistor um equipamento muito importante, porque a gente bloqueia a corrente num sentido e permite a passagem de corrente no outro sentido. Aqui é uma representação mais detalhada do que seria esse transistor. Em suas pontas nós temos a resistência do coletor e uma resistência no emissor. Para que servem essas duas resistências? Como explicado anteriormente, serve para proteger o equipamento, serve para um controle de corrente. Como eu havia explicado, a corrente do emissor é a soma da corrente do coletor com a soma da base, sendo que a corrente da base é muito pequena porque ela é pouco dopada. Bom, e a gente define um alfa. O que seria esse alfa? O alfa seria uma proporção entre a corrente do coletor e a corrente do emissor. Eles seriam como se fosse um ganho de corrente de ligação entre os dois terminais. É através desse alfa que a gente ajusta a passagem da corrente, o quanto de corrente a gente quer que passe por esse transistor. Vamos supor, um transistor alimenta uma fonte e essa fonte só aceita uma corrente de cerca de 10 amperes. É através do ajuste desse alfa que você vai permitir que a passagem de corrente não seja nem menor e nem maior do que 10 amperes, seja exatamente 10 amperes. Como vocês podem ver, a configuração ilustrada na figura 2 está agora representada pelo circuito elétrico da figura 3. Na figura 2 eu mostrei para vocês uma forma mais geral, bem simplificada mesmo do que seria um transistor. E aqui na figura 3 eu estou trazendo de mais detalhes, que nós temos aqui agora dois resistores e o transistor no centro. Bom, aqui está, como você mostrou anteriormente, uma forma mais robusta do que seria um transistor, para a gente analisar agora as tensões e não mais as correntes. Com a mesma ideia do item anterior, para medir a tensão em cima do transistor, como é? A tensão entre o coletor e o emissor, que seria o VCE, é igual à tensão da base com o emissor para a base com o coletor. É a mesma lógica de antes. A soma da corrente do emissor é igual à soma da corrente da base e do coletor, e a tensão entre o coletor e o emissor é a soma das tensões da base e emissor e a tensão existente entre o coletor e a base. Na figura 4 eu mostrei de forma bem robusta, bem simplificada do que seriam essas tensões em cima do transistor. E aqui na figura 5 nós temos de forma mais detalhada, onde eu trago para vocês onde é que está localizada cada tensão em cima do equipamento. Lá na corrente a gente tinha um alfa, que era para ajustar a amplitude da corrente, que seria a razão entre a corrente do coletor e a razão do emissor. Já aqui nós temos um beta, que seria esse beta, ele serve para ajustar o ganho na corrente, que seria a razão entre a corrente no coletor e a corrente na base. Esse beta, diferente do alfa, que a gente atribui para eles valores muito pequenos, no beta que a gente tem que atribuir uns valores muito maiores, porque agora nós estamos trabalhando com tensão e não mais com corrente. E não deixam de estar acoplados os dois, porque a tensão depende da corrente, assim como a corrente depende da tensão. E é por conta disso que nós podemos associar o alfa com o beta e obter o beta através desse alfa por meio da equação, onde temos que o alfa é igual ao beta dividido por beta mais 1. Para chegar nessa equação é uma análise bem detalhada que não vem ao caso aqui para vocês, mas vocês só precisam ter essa informação, que no transistor o ajuste é feito tanto pelo alfa como pelo beta, e que o beta está associado ao alfa. Agora eu trago para vocês aqui alguns transistores comerciais, para vocês se familiarizar do que seria um transistor. O principal transistor comercial é o amplificador. Para que serve o amplificador? O amplificador, como o próprio nome já sugere, ele serve para amplificar algum sinal, ou seja, falando de forma mais grosseiras, ele serve para aumentar algum sinal. Quando a gente recebe um sinal bem pequeno, a gente quer saber que sinal é esse, o que está transmitindo, a gente usa um amplificador, que seria para tornar esses sinais pequenos em sinais de amplitudes maiores. E é por meio dos transistores que isso ocorre.
ajustando justamente aquele alfa e aquele beta. Com o ajuste tanto do alfa como do beta, a gente tem o aumento desses sinais de forma adequada. Nós temos um amplificador de emissor comum, ou seja, que torna o emissor acoplado diretamente na base, que é o famoso amplificador de emissor comum, onde vocês podem observar aqui na figura 6, onde nós temos um sinal muito pequeno, ajustando o alfa e o beta com um amplificador de emissor comum, a gente pode aumentar esse sinal de forma que a gente considerar adequado. Não podemos aumentar muito porque a gente perde a qualidade do sinal e nem diminuir muito porque a gente não consegue entender o que tem naquele sinal. Então, é por meio dos transistores que a gente ajusta uma forma ideal para fazer a análise de cada parte desse sinal. Aqui eu trago para vocês os modelos de alguns amplificadores formados por base de transistores e é um modelo muito simplificado. Então, o que seria um amplificador? Um amplificador seria um componente em que dentro dele nós temos vários transistores trabalhando entre si para aumentar esse sinal. Ele é utilizado em microfone, em projetores, em câmeras e entre outros. Além do amplificador de emissor comum, nós temos um amplificador de coletor comum. O que seria esse amplificador de coletor comum? Esse amplificador de coletor comum é usado de forma mais robusta para aumentar sinais que a gente considera mais perigosos, que seriam o aumento não aumento de som, mas aumento de tensões e aumentos de correntes. Nele nós temos uma altíssima impedância de entrada. O que seria uma altíssima impedância de entrada? Uma resistência muito alta. Essa resistência muito alta é para proteger justamente uma corrente muito alta ou uma tensão muito alta, ou seja, porque o amplificador de coletor comum é usado para amplificar não sinais como de som ou de imagem, mas sim sinais de tensão e de corrente. Por isso nós temos que ter um cuidado maior com um amplificador de coletor comum. Eu trago para vocês aqui na figura 10 um amplificador de coletor comum. Vocês podem observar que ele possui muito mais detalhes do que o amplificador de emissor comum, justamente por isso, porque ele possui uma altíssima impedância de entrada. Aqui eu trago para vocês como é feita a análise do amplificador de coletor comum. Vocês não precisam entrar muito em detalhes sobre isso, eu trouxe para vocês só em grau de curiosidade, só para vocês saberem qual é a função desse coletor e como é que é montado o equipamento. Vocês vão ter acesso ao amplificador, um componente fechado, vocês não vão ter acesso internamente a ele, mas vocês ficam sabendo que interno nós temos a presença de 3 resistores e de um tiristor, de um transistor. Além dos amplificadores de emissor comum e de coletor comum, nós temos por último aqui os amplificadores de potência, que se divide em diferentes classes. Nós temos amplificador de potência de classe A, de classe B, de classe AB, de classe C e de classe D. Eu também trouxe para vocês aqui os detalhes de cada amplificador desse tipo, de cada classe, só que eu não vou entrar muito em detalhe porque foge um pouco do foco do nosso curso. Eu trouxe apenas em forma de informação para vocês ficarem por dentro de cada amplificador, que não existe somente um, existe vários, mas o ideal é que vocês saibam que o amplificador é usado para amplificar alguma coisa, seja som, imagem, tensão ou corrente, e que existe de vários tipos. As principais características de um amplificador são quais? Uma linearidade, eles são muito eficientes, uma potência de saída maior, um ganho de tensão maior. Então essas são as principais características do amplificador. Vocês precisam muito saber dessa informação, que amplificador, por que usamos amplificador? Porque eles possuem uma boa linearidade, uma ótima eficiência, uma potência de saída muito boa e ajustável e um ganho de tensão ajustável. Dificilmente todas elas estão presentes ao mesmo tempo. Por quê? Porque em geral uma característica afeta a outra, ou seja, quando você aumenta muito uma tensão, você pode diminuir a eficiência do equipamento, perder a linearidade, mas ajustando cada fator desse, você pode chegar a um valor ideal. Assim, o que você, projetista, deve fazer é definir quais características devem ser atendidas em detrimento a outras. Ou seja, o que é que você deve fazer? Escolher o que você quer. Se você quer uma boa linearidade, uma boa eficiência
e ajustando uma que você vai obter o ideal da outra. Os amplificadores de potência são usados no último estágio de um amplificador, por isso normalmente tem como carga um alto-falante. Então você vai ser comumente usado um amplificador em equipamentos de som, equipamentos auditivos. Como esses circuitos trabalham com sinais elevados, sua análise não será feita usando os modelos utilizados. Então a gente termina aqui nossa última aula. Na sequência desses slides vocês podem ver e entrar em detalhes sobre cada tipo de amplificador. Não vou entrar muito em detalhes sobre isso porque eu só trouxe para vocês aqui a critério de informação. E é isso e obrigado.